Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, última rodada da Série A. Rodada dramática, com requintes de crueldade para alguns. Na disputa contra o rebaixamento, dois times que já foram rebaixados algumas vezes, Bahia e Vasco, e outro que nunca tinha sido rebaixado, Santos. Santos só dependia dele, o Vasco só dependia dele, o Bahia dependia dele, mas dependia de um tropeço ou de Vasco ou de Santos. E no final das contas, o Machão da Gama, em casa, perante a sua torcida, não precisou de tropeço de ninguém. Fez a sua parte, venceu o Bragantino e permaneceu na elite do futebol brasileiro. Agora, o Vasco não ganhou título nenhum. O Vasco está brigando para não cair, é vergonhoso, torcedor. O torcedor está comemorando, é aliviado. Não foi título que o Vasco ganhou, não. Isso é se tornar muito pequeno. A torcida do Vasco comemorar porque permaneceu na Série A é muito pequeno. Muito pequeno. Acorda, torcedor do Vasco. Acorda. Aí eu vi torcedor do Vasco zoando flamenguista, zoando botafoguense, zoando não sei quem. Como é que vai zoar alguém se o Vasco brigou para não cair até a última rodada, porra? Acorda! E aqui eu não tô querendo botar pilha, não. Realidade, pô. O Vasco não tem condição de zoar ninguém, pô. Brigou na última rodada para não cair, pô. E aqui é um papo direto, reto, sem mimimi. Sem essa babação de ovo que tem uma porra de canal que fala do Vasco aí falando agora. Agora o quê, pô? O Vasco contratou errado, gastou dinheiro à toa, contratou uma SAF que ninguém confia direito. Porra, arrego, né? Mais um ano brigando contra o rebaixamento. Aí agora tem que comemorar o quê? É alívio, parceiro. Não caímos. Mas se fizer as mesmas merdas que fizeram esse ano que vem pode cair, pô. Tem que mudar. É a mesma coisa que eu tô falando pro Vasco, eu falei pro Bahia. Mesma coisa. Ah, o Bahia tá comemorando. Tá comemorando o quê, o Bahia? Grupo City, Expertise, Bahia ao mundo, quase que cai, porra. Tem nada que comemorar, pô. Tem que ficar aliviado, pô. Mas menos mal. Poderia ser um final de ano mais triste, né? Voltando pra Série B. E o Vasco conseguiu. Eu sei que o negócio vai falar, pô, Magrão, tá tacando balde de água fria? Não. Tô sendo realista. O Vasco só dependia de si. E venceu o Bragantino por 2-1. Independente do que acontecesse no jogo do Santos e do Bahia, o Vasco estaria fora. O Vasco só estaria na briga ali se não tivesse vencido. Tivesse empatado. Aí ia depender de tropeços aí, para saldo de gols com o Santos, tropeço do Bahia, alguma coisa assim. Mas o Vasco venceu. Então, irmão, o que acontecesse nos outros jogos não interessava pro Vasco. Porém, eu estava anotando todos os gols quando saía. Aqui, ó, anotei todos os gols quando saía. E teve torcedor do Vasco chorando muito. Quase com certeza que o Vasco ia cair. Teve torcedor que chorou o segundo tempo quase que inteiro e no final estava chorando de alegria. Mas foi tenso. A gente vai falar sobre isso aqui. E aqui, galera, no meu papel que eu tinha feito, eu tinha colocado que o Bahia iria cair, mas o Vasco não cairia. Eu coloquei que o Vasco não cairia. Acabei acertando. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a vitória do Vasco em casa, em cima do Bragantino, aonde garantiu a sua permanência na elite do futebol brasileiro, dando um alívio e tendo que fazer muito diferente para 2024. E, cara,
uma torcida do tamanho do Vasco, que a torcida do Vasco não é uma torcida regional, a torcida do Vasco é uma torcida nacional. Aonde o Vasco vai, em qualquer canto desse país tem torcedor do Vasco. Porra, bicho, não dá pro Vasco passar por isso, cara. Não dá. Tomara que o Pedrinho aí aperte muito essa 777, se tiver que de repente desfazer esta merda, desfaz, porque o Vasco não merece isso. O Vasco não merece isso. Então, é sobre essa vitória que alivia e permanece com o Vasco na Série A. E o Bragantino, que não tinha, mesmo se vencesse, o Bragantino não ia conseguir ficar entre os 4 primeiros. Que a gente pede que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Como eu falei, o Vasco não tem nada que comemorar, tá? Brigar na última rodada para não cair, vai comemorar o quê? Porque não caiu? Carrego, né? É muito pequeno pro clube do tamanho do Vasco. Mas vamos lá, cara. Como é que terminou a classificação para Bragantino e Vasco? Bom, o Bragantino terminou na 6ª colocação com 62 pontos. Mesmo que tivesse vencido, só chegaria a 65. O Grêmio ganhou e chegou a 68. Atlético Mineiro e Flamengo perderam, mas já tinham 66. O único time que o Bragantino poderia pegar era o Grêmio. Mas mesmo assim ia ser difícil de passar, ia ser impossível de passar, porque o Grêmio já tinha o número de vitórias maior. Então o Bragantino jogou para cumprir tabela. Por quê? O que poderia acontecer com o Bragantino era passar o Botafogo, terminar na 5ª colocação. Mas no G4 o Bragantino não ia entrar. O G4 já estava definido. O que ia definir era a posição. O G4 já era Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo. Não ia mudar o G4. Não ia mudar. Flamengo e Atlético Mineiro já tinham 66, o Grêmio tinha 65, o Bragantino só podia chegar com 65, mas o Grêmio já tinha 20 vitórias e o Bragantino 17. Então o Bragantino já foi para esse jogo sabendo que não ia ficar entre os 4, mas poderia ficar na 5ª colocação, que entra um din-din a mais. Então, o único objetivo do Bragantino era esse, talvez passar o Botafogo vencendo o jogo. O jogo, cara, não, calma aí, jogo nada, vamos aqui falar do Vasco. Bom, com a vitória, o Vasco terminou na 15ª colocação com 45 pontos, na frente do Bahia, que foi o 16º com 44, e com a derrota do Santos, o Santos ficou em 43. Mesmo que o Santos vencesse, fosse a 46, quem iria cair era o Bahia, que mesmo vencendo de goleada do Atlético Mineiro, ia ficar com 44. Então, o Vasco só dependia de si, e fez a sua parte, e terminou na 15ª colocação. O Vasco não vai para a Sul-Americana. Dos 16 times que permanecem na Série A, Vasco e Bahia são os 2 que não vão disputar nem Libertadores e nem Sul-Americana. Mas como é que foi esse drama? O primeiro time a fazer gol na 38ª rodada foi o Corinthians. O Corinthians abriu o placar no seu jogo, mas o jogo do Corinthians não valia absolutamente nada. Depois, quem abriu o placar foi o Bahia. O Bahia fez 1-0. Bom, quando o Bahia faz 1-0, o Bahia vai a 44 pontos. O Santos estava empatando, estava com 44. O Vasco estava empatando, estava com 46. Com 43. Ou seja, com 12 minutos do primeiro tempo, o Vasco entrou na zona de rebaixamento. Com 12 minutos do primeiro tempo. E aí, foi continuando. O Coritiba faz um gol em cima do Atlético Paranaense. O Cuiabá faz 2-0. O Internacional mete 1-0 no Botafogo. Bom pro Bragantino. O Palmeiras faz 1-0 no Cruzeiro. Não mudaria nada na parte de nem para Vasco e nem para Bragantino. E aí, ainda no primeiro tempo, o Vasco abre o placar
com o Paulinho, mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo. Aí o Vasco vai a 45 pontos. Passa o Santos e passa o Bahia. O Bahia estava ganhando, vai a 44. O Vasco vencendo iria a 45. Quem estava entrando na zona de rebaixamento era o Santos. Aí o Fluminense faz 1-0 em cima do Grêmio. O Atlético Mineiro empata com o Bahia. Melhor pro Vasco. Melhor pro Vasco. Porque o Bahia vai para 42. Volta para a zona de rebaixamento. Então já tem 2 times atrás do Vasco. Vasco mais aliviado. O Fortaleza faz 1-0 no Santos. Alivia mais ainda. Alivia mais ainda. O Vasco faz 1-0. O Fortaleza faz 1-0 em cima do Santos e o Bahia estava empatando com o Atlético. Tudo a favor do Vasco. Aí o Grêmio consegue virar o jogo em cima do Fluminense e o Bahia faz mais um gol no final do primeiro tempo, fazendo 2-1. Aí o Bahia está ainda a 44, mas o Bahia não passa o Vasco, porque o Vasco estava vencendo, estava indo a 45. O problema era não tomar o empate para o Vasco e o Santos não virar o jogo. Vai para o segundo tempo, o Botafogo empata logo no início. Na sequência, o Botafogo, uma das vergonhas, toma a virada do Internacional. E o Santos empata. Santos, que tinha 43 pontos, vai a 44. O Vasco está com 45 com a vitória. Ainda está na frente do Santos. O Bahia vencendo, estava com 44. O Grêmio faz o terceiro gol em cima do Fluminense. Aí o Bragantino empata. O Bragantino empata com Léo Ortiz, que provavelmente não vai ficar no Bragantino. Pelo que parece, Léo Ortiz está indo, né? Pro Flamengo, se não estiver enganado. Empata ali mais ou menos com 17, 18 minutos do segundo tempo. Começa o drama vascaíno. Com esse empate, o Vasco, que estava com 45, volta para 42. O Bahia estava com 44. E o Santos com 44. Esse gol do Bragantino fez o Vasco entrar na zona de rebaixamento e começa o desespero. Você olhava para a arquibancada, a galera chorando. Vendo mais uma vez, sei lá, pela quinta, sexta vez, o Vasco caindo. O Bahia faz mais um gol para aumentar o drama em cima do Atlético Mineiro. O Vasco não poderia contar mais com o Atlético Mineiro, com o resultado do Atlético Mineiro, porque o Bahia já tinha aberto. O Cruzeiro empata com o Palmeiras. Não muda nada. O Fluminense faz um gol contra o Grêmio, fica Grêmio 3-2. E aí, o Bragantino tem um jogador expulso, com a ajuda do VAR. E o Vasco mais ou menos ali com 37, 38 minutos. O Vasco faz o segundo gol, já com um homem a mais. Acho que em 6, 7 minutos depois que o Bragantino teve o jogador expulso, o Vasco faz o segundo gol. Aquele choro que a galera já estava, continua chorando, mas de alívio. 2-1 Vasco, faltando 10 minutos para terminar o jogo. Jogo tenso, porque o Bragantino poderia empatar, porque o Bragantino estava com a menos, mas estava tentando fazer o gol. O jogo do Bahia não podia mudar nada, mas o jogo do Santos podia mudar. O Santos poderia fazer um gol e ganhar do Fortaleza. Se o Santos faz um gol em cima do Fortaleza, o Santos iria
para 46 pontos. Ia para 46 pontos. Ia passar o Vasco da Gama. O Vasco tinha que segurar o placar. Mas se o Bragantino faz um gol, o Vasco ia cair para 43. Ou seja, sabia que o Bahia não ia perder o gol, não ia perder o jogo. O que não podia acontecer? O Bragantino empatar o jogo contra o Vasco. E o Santos fazer o gol da vitória. Ou seja, um gol do Santos lá e um gol do Bragantino rebaixava o Vasco. O Vasco estava com um jogador a mais. Criou ainda mais algumas oportunidades que poderia ampliar o placar. Mas o Vasco conseguiu segurar. E no finalzinho do jogo, para aliviar a tensão, o Fortaleza faz 2-1 em cima do Santos. E aí, decreta lá a queda do Santos, começam a quebrar pau, começam a quebrar o estádio, e o Vasco respira aliviado, com requintes de crueldade. Mas o Vasco não dependia de ninguém. O Vasco só dependia dele. E o Vasco fez a parte dele. O Bragantino, como eu falei, era um jogo difícil, mas o Bragantino era um Bragantino em queda. O Bragantino, dos últimos 15 pontos, o Bragantino só fez 3 pontos. Ou seja, o Bragantino estava em queda. É um time muito organizado, mas estava em queda. Nos últimos 15 pontos, perdeu 4 jogos. Só ganhou 1. E o Vasco, nos últimos 15 pontos, fez 5. Também não estava grandes coisas. Mas o jogo mais importante, que era contra o Bragantino, organizado, onde foi um jogo parelho, onde o Vasco jogou bem, com nível de tensão lá em cima. Momentos fora do rebaixamento, momentos dentro do rebaixamento. Com 12 minutos o Vasco estava na zona de rebaixamento, porque o Bahia estava fazendo um gol. Carga emocional muito grande. Vasco com momentos de instabilidade dentro do jogo, justamente por causa disso. Depois conseguiu se ajeitar, o Ramon ajeitou o time, mudou a configuração do time. Então, cara, apesar de todo o sufoco, o Vasco fez por merecer não cair. Mas é muito pequeno para o Vasco comemorar que não caiu. É muito pequeno. É muito pequeno. Por isso que eu não entendo essa comemoração louca da torcida do Vasco. O Vasco não ganhou título nenhum. O Vasco, mais uma vez, fez vergonha no Campeonato Brasileiro. E brigou para não cair, porra. Tu tá feliz com isso? Tu acha isso o máximo? Acorda, Vascaíno. Acorda. O Bragantino, tá na Libertadores, na pré-Libertadores. E o Vasco brigando para não cair. Tá comemorando o quê, porra? Tem que mudar muita coisa no Vasco. Então o Vasco fez a sua parte, venceu, mereceu, continua na Série A, mas tem que mudar muito. Senão ano que vem vai ser o mesmo sufoco. Boa sorte a gestão do Pedrinho, porém o Pedrinho só tem 30% do futebol, né? O Vasco se vendeu porque senão ia fechar as portas para 777 e tem que mudar muita coisa no Vasco. Não pode usar o Vasco como vitrine. Não pode usar o Vasco como vitrine, como mercadoria. Tem que ver o Vasco como um clube gigante de futebol. Agora é férias e já começar, neste dia 7 de dezembro, o ano de 2024. Parabéns do Vasco por não ter caído, mas não tem nada que comemorar. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui!